Chegamos aos capítulos 24 e 25 do livro de Mateus. Esses capítulos são muito importantes. Eles são capítulos escatológicos, por isso precisamos de muito cuidado, de muita revelação para tratarmos destes assuntos aqui contidos. Ao chegarmos a esses capítulos, precisamos abandonar todo tipo de conhecimento vago. Para o entendimento básico desses capítulos, nós nos apoiamos sobre os ombros de muitos grandes mestres que já se foram antes de nós. Esses grandes mestres incluem Darby, Newton, Pember, Golvet, Penton. Portanto, nós não podemos fazer um estudo próprio, aquilo que nós achamos, mas o que vamos ver aqui é o produto do conhecimento que progrediu através de mais de 150 anos, ou cerca de 150 anos antes de nós, os últimos 150 anos. Não é algo superficial, mas a nata do labor de muitos outros irmãos. Não é? Ministrar sobre o arrebatamento, a volta do Senhor, a tribulação, não é fácil. Não é brincadeira. Precisamos do entendimento dessas coisas. A profecia na Bíblia é como um quebra-cabeças. Precisamos encontrar as várias peças que estão espalhadas por toda a Bíblia e ver como elas se encaixam. Vamos juntos então. Mateus capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 31, está relacionado com Israel. É muito importante que nós saibamos distinguir exatamente para quem o Senhor está falando. Então, do versículo 1 ao versículo 31, o Senhor está falando para Israel. E os versículos de 1 ao 14 vão desde a ascensão de Cristo até o final desta era. A profecia do reino, dada no Monte das Oliveiras, é uma continuação da declaração do Senhor sobre seu abandono a Israel. Essa declaração é feita no fim do capítulo 23. O capítulo 24 continua. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Note que o capítulo 24 começa com a palavra ora. Isso indica que esse capítulo é uma continuação direta da última parte do capítulo 23. No capítulo 23, versículos 37 a 39, o Senhor disse que ele desejaria reunir Jerusalém e que a casa ficaria deserta e que eles não o veriam até que viessem a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então, imediatamente após isso, o capítulo 24 continua com as palavras, Jesus tendo saído do templo. Isso indica que, assim como o Senhor declarou que estava abandonando Israel, ele saiu do templo e começou a se retirar. A palavra retirando aqui é muito forte, mostrando que o Senhor não está simplesmente indo, mas se retirando. O fato de o Senhor ter saído do templo indica que ele abandonou o templo. Isso foi para cumprir a sua palavra em 23:38, referente a deixar o templo para os judeus que o rejeitavam como sua casa de desolação. É equivalente à glória de Deus deixando o templo da época de Ezequiel, ou na época de Ezequiel. Ezequiel capítulo 10, versículo 18. Quando o Senhor Jesus estava se retirando do templo, se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. A palavra templo aqui denota todos os recintos do templo. Enquanto o Senhor se retirava, deve ter havido uma distância entre ele e seus discípulos que ainda estavam provavelmente demorando-se no templo. Por isso se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Isso mostra que os discípulos não concordavam com o abandono do templo pelo Senhor. O Senhor abandonou o covil de salteadores, deixando o templo para ser uma casa de desolação. Mas os discípulos ainda apreciavam o templo. Estavam tentando trazer o Senhor de volta para ele, enfatizando as construções, talvez apontando-as uma a uma. O versículo 2 diz, ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso foi cumprido em 70 depois de Cristo, quando Tito, com o exército romano, destruiu Jerusalém. Notem que o Senhor não disse
eu vi estas coisas. Pelo contrário, ele disse, não vedes tudo isso? Isto mostra claramente que o Senhor Jesus não queria voltar os olhos para as construções. Ele parecia estar dizendo, não gosto de olhar para estas coisas, mas vocês as veem. Para vocês elas são completas, bonitas, esplêndidas e perfeitas. Mas não haverá pedra sobre pedra que não seja derrubada. Agora vocês me mostram detalhe por detalhe, mas virá o dia em que tudo isso será demolido. Precisamos visualizar a situação aqui. Os discípulos mantinham os olhos sobre as construções e as apontavam para o Senhor. Mas o Senhor não se voltou para vê-las. Antes, disse aos discípulos que as construções seriam derrubadas. Sua resposta deve ter chocado os discípulos. Enquanto todos eles caminhavam do templo para o Monte das Oliveiras, nem o Senhor nem os discípulos tiveram coisa alguma a dizer. Porque a questão era tão séria, os discípulos nada mais lhe perguntaram, até chegarem ao Monte das Oliveiras. O versículo 3 diz que após o Senhor ter chegado ao Monte das Oliveiras e assentado ali, os discípulos se aproximaram dele em particular e lhe perguntaram sobre essas coisas. A reunião deles com o Senhor no monte revela que, para recebermos a visão profética ou a visão da profecia do Senhor a respeito desta era, precisamos subir numa alta montanha, para que tenhamos mais visão e entrar na presença do Senhor. Os discípulos então se aproximaram do Senhor particularmente, tendo ouvido as terríveis notícias de que as construções do templo seriam demolidas, eles queriam manter essa questão em segredo. Talvez quando lemos esses versículos hoje não percebamos a seriedade deles. Mas quando os discípulos ouviram essa palavra vinda do Senhor Jesus, ficaram chocados e não ousavam falar sobre isso abertamente. Enquanto o Senhor não chegou ali, ao Monte das Oliveiras, e se assentou, eles não tiveram a coragem suficiente de lhe perguntar sobre essas coisas. No versículo 2, a palavra isso se refere às edificações do templo. Mas o mesmo termo usado no versículo 3, coisas, refere-se a questões que incluem as coisas faladas desde o versículo 32 do capítulo anterior. No versículo 3, os discípulos disseram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. A pergunta dos discípulos consiste em 3 pontos. Quando acontecerão estas coisas, incluindo não apenas a destruição do templo no versículo 2, mas também as mencionadas em 23, 32 a 39. Também temos o sinal da vinda de Cristo e o sinal da consumação da era. A palavra do Senhor nesse versículo 4 até o capítulo 25, versículo 46, responde à pergunta dos discípulos a respeito desses 3 pontos. A palavra grega traduzida para vinda nesse versículo é parousia, que significa presença. A vinda de Cristo será a sua presença com os crentes. Essa parousia começará com a sua vinda para os ares e terminará com a sua vinda para a terra. Em sua parousia, haverá o arrebatamento da maioria dos crentes para os ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 a 17. O tribunal de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. E as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, de 7 a 9. A pergunta formulada aqui refere-se ao sinal da parousia do Senhor e ao sinal do fim desta era. Assim, sua resposta no capítulo 24 trata principalmente do sinal de sua parousia e do sinal do fim desta era. Os discípulos não perguntaram, o que é a sua vinda? Mas eles perguntaram, qual o sinal de sua vinda? Assim, os capítulos 24 e 25 tratam da resposta do Senhor a respeito de quando essas coisas aconteceriam. O sinal de sua vinda e o sinal da consumação da era. A consumação da era, amigo, denota o próprio fim desta era presente. Ao lermos o capítulo 24 e 25, precisamos estar claros de que a resposta do Senhor é dirigida às 3 questões dos discípulos. Os versículos 4 e 5 dizem, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A resposta do Senhor tem 3 partes. A primeira parte,
capítulo 24, do versículo 4 ao 31, refere-se aos judeus que são os eleitos. A segunda, de 24:32 a 25:30, refere-se à igreja. E a terceira, capítulo 25, versículos 31 ao 46, refere-se aos gentios, às nações. A primeira parte, portanto, refere-se aos judeus e deve ser literalmente interpretada, enquanto a segunda parte, relativa à igreja, deve ser espiritualmente interpretada, porque é falada em parábolas pela razão dada no capítulo 13, versículos de 11 a 13. Por exemplo, o inverno de 24:20 é um inverno literal, mas o verão de 24:32 é um símbolo, significando o tempo da restauração. No entanto, a terceira parte, com respeito aos gentios, deve ser novamente interpretada de maneira literal. Alguns aspectos da profecia nos versículos de 4 a 14 foram cumpridos, e alguns estarão no processo de serem cumpridos até a época da grande tribulação, que será a consumação ou o final desta era. Nos versículos 4 e 5, o Senhor disse que muitos enganadores viriam em nome de Cristo e enganariam a muitos. A história nos diz que isso tem acontecido. Desde a época em que Cristo ascendeu aos céus, muitos têm vindo dizendo ser Cristo. O versículo 6 diz: "E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim." As guerras aqui se referem a todas as guerras desde o primeiro século até hoje. Elas são tipificadas pelo cavalo vermelho do segundo selo em Apocalipse 6, 3 e 4. Muitas guerras foram travadas na região do Mediterrâneo, o lugar onde a Terra Santa está. A palavra fim, no versículo 6, é a consumação desta era. Daniel capítulo 12, versículo 4, 9, 6 e 7, que serão os 3 anos e meio da grande tribulação. Lembre-se, nestes versículos o Senhor está dando os indicadores do final desta era. O versículo 7 diz: "Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares." Nação se refere aos povos, os gentios, e reino se refere aos impérios. O levantar de uma nação contra outra, ou de um povo contra outro, refere-se à guerra civil, enquanto o levantar de reino contra reino refere-se à guerra internacional. Desde a época da ascensão do Senhor tem havido tantas guerras civis quanto guerras internacionais. Mais do que isto, tem havido muita fome, que é a maior consequência da guerra. Conforme a história, a guerra sempre trouxe fome, prefigurada pelo cavalo preto do terceiro selo de Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6. Por exemplo, a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra Mundial por causa da falta de pão. Assim, a sequência é guerra, fome e morte. O Senhor também disse que deveria haver terremotos em vários lugares. Desde a ascensão de Cristo, os terremotos têm aumentado através dos séculos e serão intensificados no final desta era. Apocalipse 6:12, 8:5, capítulo 11, versículo 13 e 19 e capítulo 16, versículo 18. Parece que a cada ano há mais terremotos do que no ano anterior, não é verdade? No versículo 8 o Senhor disse: "Porém, tudo isso é o princípio das dores." Este versículo refere-se à nação de Israel como uma mulher. Os judeus, como os eleitos de Deus, sofrerão dores como uma mulher em trabalho de parto para dar à luz o remanescente que participará do reino messiânico, a parte terrestre do milênio. Então a nação de Israel se regozijará. Como vimos, a resposta do Senhor nos capítulos 24 e 25 tem 3 partes. As partes concernentes aos judeus, à igreja e aos gentios. Na terra hoje, há 3 categorias de pessoas. Assim, para dar aos discípulos uma resposta plena para sua pergunta, o Senhor abrange esses 3 povos numa boa sequência, começando com os judeus e então continuando com a igreja e os gentios. Quando o Senhor falou essa profecia, sua audiência composta dos discípulos tinha uma categoria dupla. Por um lado, eles eram judeus, por outro, eram os discípulos de Cristo, os representantes da igreja. Assim o Senhor lhes falou tanto como judeus como da igreja. Não é?
No entanto, devemos ser cuidadosos em não aplicar aos cristãos na igreja os versículos da parte que trata dos judeus. Enfatizamos que a palavra do Senhor na parte relativa aos judeus é uma palavra clara e não exige interpretação. Por exemplo, quando o Senhor fala sobre o inverno, ele se refere ao inverno literalmente, e quando menciona o sábado, ele está falando sobre o verdadeiro sábado. Mas a segunda parte, relativa à igreja, exige grande dose de interpretação, porque nessa parte o Senhor fala em parábolas. Em Mateus 13, vemos que a igreja é um mistério. Então, para preservar o mistério da igreja, o Senhor não podia falar com palavras claras, mas em parábolas, as quais requerem interpretação. Por exemplo, o verão falado nesta parte não é um verão literal, verdadeiro, mas é um símbolo do reino restaurado dos judeus. Da mesma forma, a figueira é um símbolo da nação de Israel e as virgens um símbolo dos crentes. A terceira parte, a que se refere aos gentios, é falada em palavras claras e não exige nenhuma interpretação. A parte que se refere aos judeus é cheia de sofrimento, porque a nação de Israel é comparada a uma mulher dando à luz a uma criança. O processo de dar à luz tem prosseguido por quase 2000 anos. Que parto prolongado! De acordo com a Bíblia, esse parto demorado é uma forma de punir a mulher. Assim, a nação de Israel, a mulher dando à luz um filho, ainda está sofrendo. Todas as coisas mencionadas nos versículos 4 a 7 são o início das dores de parto, não os verdadeiros sofrimentos. A época do sofrimento será na grande tribulação, referida no capítulo 21. Assim, os sofrimentos no versículo 4 a 7 não são a grande tribulação, mas o princípio das dores de parto. Através dos séculos, o Senhor tem tratado os judeus de maneira soberana. Não obstante, os judeus têm passado por sofrimento após sofrimento. Mesmo hoje, não é? A nação de Israel está sofrendo. Muitos países árabes se opõem a ela. Embora a nação de Israel esteja no processo de dar à luz por tão longo período, a criança ainda não nasceu. Essa criança serão os remanescentes de Israel, que serão salvos e restaurados. A nação de Israel hoje não atingiu a intenção de Deus. Alguns de nós visitaram Israel este ano. O pecado, a imoralidade, a superstição que vimos era muito terrível. Chegava mesmo a ser repugnantes. A Bíblia profetizou que os judeus voltariam à Terra Santa em incredulidade. Contudo, o Senhor cuidará deles.